Vamos mergulhar hoje numa análise de um evento hipotético que tem o poder de paralisar a economia global. Estamos falando da crise que fechou um dos pontos de passagem mais críticos do planeta. E tudo começa com este número aqui, 20%. Pensa só, 20% de todo o petróleo consumido no mundo, diariamente, passa por um único corredor marítimo, um lugar super vulnerável. Então, quando esse fluxo simplesmente para, o mundo inteiro sente o impacto. E que corredor é esse? O Estreito de Hormuz. No mapa, é uma passagem estreita, com só 34 quilômetros no seu ponto mais apertado. Mas na prática, na economia, ele é uma artéria vital. É o que liga os grandes produtores do Golfo Pérsico ao resto do mundo. Para a gente entender essa crise de verdade, vamos passar por 5 pontos. Primeiro, a importância do estreito. Depois, o que deu início ao conflito. Em seguida, os ataques, o choque na economia e, finalmente, como o mundo reagiu a tudo isso. Ok, vamos começar pelo básico. Por que, afinal, um trecho tão pequeno de água tem tanto poder sobre a economia do planeta? A dependência é impressionante. Pense em gigantes como a Arábia Saudita ou Catar. Todos eles dependem dali para escoar sua produção. E não é só petróleo, não. Quase 15% do gás que a Europa consome passa por lá. Mas o ponto mais crítico mesmo é a Ásia, que recebe 84% do petróleo que sai do estreito. Ou seja, um problema local vira na mesma hora uma crise gigantesca para as maiores economias da Ásia e da Europa. Com tanta coisa em jogo, é fácil imaginar que qualquer faísca pode virar um incêndio. E foi exatamente isso que aconteceu. A situação já vinha se complicando desde 2025, com o fracasso de negociações nucleares. Aí, em fevereiro de 2026, o Irã, meio que prevendo o pior, acelera suas exportações de petróleo. E então, vem o ponto de virada. Dia 28 de fevereiro, a Operação Fúria Épica. A retaliação iraniana foi imediata e foi feroz, atingindo não só alvos em Israel, mas também bases americanas por toda a região. Essa retaliação transformou o estreito. De uma rota comercial vital, ele virou uma linha de frente de um conflito aberto. A ameaça não podia ser mais direta. Pelo rádio, o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã mandou um aviso para todas as embarcações. A mensagem era bem simples e bem assustadora. A passagem está proibida. E olha, não era blefe. O que se seguiu foi uma série de ataques rápidos e devastadores. Navios de várias bandeiras viraram alvos sem distinção. Petroleiros, porta-containers, até um rebocador foi parar no fundo do mar. O resultado? Caos total, com tripulações tendo que abandonar navios em chamas. O efeito foi imediato e pior, trágico. No dia 1º de março, 2 tripulantes indianos do navio Skylight morreram. Em questão de 2 dias, o tráfego de navios petroleiros que ainda ousavam transmitir sua localização simplesmente zerou. O estreito estava, na prática, fechado. Com a artéria principal bloqueada, o corpo da economia global começou a entrar em choque. O primeiro sintoma, claro, foi o preço do petróleo. Ele reagiu de forma violenta. O barril do tipo Brent, que girava em torno de $80, disparou para mais de 120. E um aumento desses reverbera em absolutamente tudo, do frete do caminhão ao preço do pãozinho na padaria. O efeito dominó foi gigantesco. Empresas enormes como a Maersk simplesmente pararam de navegar na região. Países produtores como o Iraque tiveram que fechar a torneira porque não tinham mais onde guardar o petróleo. Do outro lado, países consumidores como o Japão pediram para usar suas reservas de emergência. E o impacto chegou na bomba de gasolina, com preços nas alturas e até em turistas que ficaram presos em navios de cruzeiro no meio do nada. A gravidade do momento foi resumida por uma figura-chave da região. O ministro da Energia do Catar foi direto ao ponto. Ele alertou que, se o conflito continuasse, poderia levar a um colapso econômico global, sem meias palavras. Diante de um cenário tão sombrio, a comunidade internacional começou a correr desesperadamente atrás de alguma alternativa. As respostas foram uma mistura de política, pragmatismo e um pouco de desespero. O Irã, por exemplo, abriu exceções seletivas para navios chineses ou de propriedade muçulmana. Muitos outros navios não tiveram escolha, a não ser dar a volta pelo sul da África, uma rota caríssima e que leva semanas a mais. As nações ricas liberaram suas reservas estratégicas, um band-aid, na verdade, enquanto discutiam a opção arriscadíssima de usar escoltas militares. E para monitorar essa situação super volátil, organizações como o Centro Conjunto de Informação Marítima, o GMXIC, se tornaram os olhos e ouvidos do mundo na região. E a avaliação deles era alarmante. O nível de ameaça foi elevado para crítico, que é o mais alto que existe. Na prática,
Isso significava que qualquer navio que chegasse perto da área tinha uma chance quase certa de ser atacado. E no meio desse caos todo, a tensão escala de um jeito absurdo. O afundamento da fragata iraniana IRS Dena por um submarino americano. E aí, claro, temos duas narrativas completamente opostas. O Irã classificou como uma atrocidade, dizendo que o navio estava desarmado, voltando de uma missão cerimonial. Já os Estados Unidos se defenderam com base na Lei de Guerra Naval, argumentando que um navio de guerra inimigo é um alvo legítimo em qualquer lugar fora de águas neutras. Até na história sobre o resgate da tripulação, as versões são totalmente conflitantes. E tudo isso nos deixa com uma pergunta bem inquietante. Uma única passagem marítima bloqueada foi o suficiente para colocar o mundo de joelhos. Enquanto novas rotas são criadas na marra, a questão fundamental continua. Será que a gente tem noção de quão vulnerável é essa teia de rotas que sustenta a nossa economia global? A crise de Hormuz, no fim das contas, não é só um alerta, é um vislumbre de futuros conflitos que podem explodir nos pontos mais vitais do nosso planeta.